não contei as palavras, mas possivelmente o menor escrito do Novo Testamento. Meus irmãos, no mês de missões, o que nós podemos fazer por missões? Nós podemos sim atravessar os oceanos. Nós podemos sim ir à casa do nosso vizinho. Nós podemos falar com nossos parentes. Podemos ir aos rincões do Brasil. Mas ir somente não resolve. Lembra que o ide do Senhor Jesus Cristo diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Nós temos a obrigação, como igreja, de levar a verdade de Cristo para outras pessoas. Porque o problema do homem é que vive debaixo do erro, do engano e da distância. Mas a verdade, quando penetra o coração do homem, quando muda a vida do homem, faz com que o homem tenha comunhão. João, quando escreve, os escritos de João são escritos maravilhosos. Uma parte do Novo Testamento bem particular saiu da pena do apóstolo chamado apóstolo amado, o apóstolo do amor. Porque ele entendeu que é missão da igreja amar, mas amar na verdade. Então João não negociava a verdade ou a doutrina de Cristo na mesa da comunhão. Então ele entendia que se a igreja deveria continuar a obra de Jesus, ela precisava falar a verdade. E essa pequena carta é como uma ode, um elogio à verdade. E um grande alerta para nós. Quando nós falamos em igreja, nós ficamos pensando, para que serve a igreja? Por que você busca convívio com a igreja? E normalmente as pessoas dizem que elas buscam convívio porque querem uma vida melhor. E até mesmo porque amam a Deus. Então João vai dizer o seguinte: é por isso que precisamos da verdade. Porque a verdade nos liberta de nós mesmos para esta vida melhor, para este Deus. João via com grande necessidade e importância que a igreja não se permitisse negociar a verdade nos seus dias, nem para ter o conforto dos dias. Ainda que fosse perseguida a igreja dos dias de João, a verdade deveria calar mais alto nos corações. Por isso eu quero chamar você a perceber como a verdade está presente nesse texto, como ela é importante, como este conceito na teologia, na visão de João da vida, a respeito da vida, como a verdade é um conceito importante, desde que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Nós não podemos ensinar a ninguém que a comunhão de Deus virá, senão pela verdade de Cristo Jesus. Acompanhe a leitura destes 13 versículos, aos quais eu vou me referir apenas aos 11 primeiros. O presbítero, a senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade, e não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. A graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, serão conosco em verdade e amor. Fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos da parte do Pai. E agora, Senhora, peço-te
não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este mandamento, como ouviste desde o princípio, é que andeis nesse amor. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam. Vamos orar mais uma vez. Senhor, temos grande necessidade de que Tu nos conduzas na meditação de Tua palavra, que preenchas cada espaço da nossa alma, que a nossa mente seja completamente, Pai, tomada pela riqueza da Tua lei. Sejamos motivados a Te servir e a seguir-Te pelo caminho, vivendo para a glória de Jesus. Conceda-nos agora, Deus, sabedoria para meditar nessas palavras. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu tive a oportunidade hoje à tarde de ver Usain Bolt correndo. Quem não sabe, é o homem mais veloz do mundo, um raio. Literalmente quase, um raio. Usain Bolt ganhou a prova dos 100 metros e eu não sei porque eu não estou surpreso. Com folga. O segundo colocado, também jamaicano, fez a melhor corrida da vida dele, o Blake. A melhor corrida da vida dele. O terceiro colocado, um americano, fez a melhor corrida da vida dele. Mas, na pista, estava o Usain Bolt. Fico imaginando o americano, se eu tivesse nascido noutra geração, eu teria ganho a medalha de ouro. São 100 metros. Uma corrida de 100 metros. Pouco mais de 9 segundos, se eu não me engano. Toda a explosão dessa corrida. Passa tão rápido, gente. E agora essas câmeras de última geração dão detalhes, né, da força que o atleta faz. Pega aqueles movimentos em câmera lenta. São imagens lindas. Depois veja você. Melhor que assistir outros programas por aí. Que esforço, que luta. Sem contar todos os exercícios. Se concentre na corrida de 100 metros. Nós não percebemos. Mas a vida é uma corrida de 100 metros. A vida é rápida, gente. Passa que não vemos. As meninas que cantaram no início aqui, eu estava falando com ela. Meu Deus, essas meninas cresceram, são moças. Outro dia desses, estava indo para o culto infantil. Eu não posso nem ficar em pé perto delas mais. A vida passa rapidamente, nós voamos. Foi o que disse Moisés. Às vezes nós valorizamos demais o que é passageiro. Temos de ser como Usain Bolt. Olhar a reta final, a chegada, gente. É isso que interessa, afinal de contas. Há muitas famílias que não podem dar o máximo de si nessa corrida de 100 metros da vida. Porque estão perdidas, olhando para todos os lados, não têm alvos na fé. João,
está falando para a igreja sobre isto. Ao falar para que eles se concentrem na verdade e no amor. Porque estas são as ferramentas desta vida para o crente. Nós podemos fazer todas as coisas, mas todas elas têm de ter sentido. A nossa vida com Deus tem de ter sentido. Você pode ganhar o mundo inteiro de dinheiro, de fama. Mas de que vale isso sem Cristo? Foi o que Jesus disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens ajuntado para quem será? É preciso recuperar a sobriedade do que é viver, porque a vida passa rapidamente, é uma corrida de 100 metros. A prova mais rápida do atletismo, a prova mais rápida da Olimpíada. Nada passa mais rápido que a prova de 100 metros do atletismo. É a sua vida. E ela está passando. E a pergunta que eu faço: como é que você quer viver esta vida? E alguns estão procurando preencher os vazios com tantas coisas, sendo que seria tão mais simples se ouvíssemos a voz do Senhor. Eu quero chamar a sua atenção para estas primeiras palavras. Ele se dirige à igreja de uma maneira afetuosa. Era uma maneira até comum entre os apóstolos se dirigir à igreja como uma senhora e aos membros da igreja como seus filhos. Não somente João, mas também a segunda carta de Pedro. Pedro também faz isso nessa carta. Aliás, não na segunda, na primeira carta, no capítulo 5, ele diz assim: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda, como igualmente meu filho Marcos. Veja, os apóstolos entenderam que nós fazemos parte de uma grande família que corremos esses 100 metros juntos. Corremos individualmente, mas corremos juntos. E cada um de nós não está competindo para ver quem chega à frente do outro, mas temos, assim como os outros competidores, fazer a melhor corrida da nossa vida. Então João, ele começa a mostrar como a verdade é que faz a igreja existir. Então ele começa dizendo para nós o seguinte: a quem eu amo na verdade, não somente eu, mas também todos quantos conhecem a verdade, por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Alguns desses conceitos eu vou voltar ao final. Mas eu quero chamar a sua atenção especialmente para o verso de número 3. Quando ele diz assim: a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus a graça e a paz e a misericórdia da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão convosco em verdade e em amor. Ele diz o seguinte, para que você medite em primeiro lugar: a verdade da Escritura, Cristo, é fonte de bênção para a sua vida. A verdade não é só uma maneira da igreja dirigir os seus negócios. A verdade não é só uma desculpa para nós nos reunirmos. A verdade é fonte de bênção para nós. João aqui estabelece três bênçãos, como bênçãos assim, paradigma para a igreja. Ele diz: graça, misericórdia e paz. Era comum que os apóstolos usassem palavras tais para se referir à igreja e rogar essas bênçãos do Senhor sobre a igreja. Na graça, parece que João usa uma palavra que faz com que os homens e mulheres da igreja entendam que existe um amor de Deus para cada um deles, que a vida eterna deles está resolvida. A graça é a referência ao fato de que Deus se manifestou na igreja, dando a ela tudo o que ela não podia alcançar em Cristo Jesus. Cristo morreu por nós. A segunda palavra, misericórdia, parece indicar algo mais do dia a dia.
Porque nós sabemos que a graça nos garante a vida eterna, mas a vida da igreja aqui é difícil. Há muito esforço nessa corrida de 100 metros. E na verdade, Deus sabe que nós somos pó. Então João diz assim, olha, Deus tem misericórdia, Ele vê as suas misérias. Ele sabe quem você é. Há consolo também para a vida aqui. Perceba como essas palavras podem indicar toda a nossa existência. Tanto o futuro da eternidade, quanto a presente luta aqui. E é isso que nós buscamos, gente. Vida eterna e vida pacífica aqui. E então ele usa mais uma terceira palavra que talvez seja o resultado da somatória das duas. Viver em paz. Viver em paz. Heirene, paz. Para João, o crente que tem como objetivo de vida a simplicidade de almejar a vida eterna, viver pela graça, de ter uma vida tranquila, ou uma vida mansa e tranquila, viver da misericórdia de Deus, e completando, viver em paz, ele tem de buscar estas coisas, na verdade e no amor. Serão conosco em verdade e amor. A verdade, ela é fonte de bênção para a sua vida. Quando um pai ensina a verdade de Deus para o filho, está abençoando a vida do filho. Está dando ao filho o que ele precisa para desfrutar dessas graças maravilhosas de uma vida melhor. Você pode ajuntar muitos tesouros para a sua família. Você pode ser uma pessoa muito perspicaz em saber guardar o dinheiro ou guardar suas propriedades e deixar uma boa herança familiar. Mas melhor herança tem aquele que recebe de seus pais a verdade. Isso é o que faz a história da igreja, irmãos. Foi porque recebemos de nossos pais a verdade que estamos aqui hoje. Feliz o filho que pode dizer, eu tenho pais crentes, como Timóteo, que tinha a sua mãe e a sua avó, para o qual Paulo fala assim, permanece no que você aprendeu, Timóteo. Você aprendeu as sagradas letras ainda na infância e você sabe de quem aprendeu. A verdade é fonte de bênçãos. Eu e você somos abençoados por Deus quando andamos na verdade. Quando praticamos a verdade. E quando conhecemos a verdade. Eu quero ir à frente, irmãos, porque eu quero seguir e mostrar isso, como que João vê isso de forma prática. João tem em seu caminho agora nos falar com seriedade sobre o fato de que a verdade, ela tem de ser vivida de forma prática. A verdade tem que gerar o amor. Nisso sereis conhecidos de todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. É muito comum que as pessoas queiram saber qual que é a melhor igreja, qual é a igreja verdadeira, mais... Aos que procuram a resposta no conceito de perfeição. Querem encontrar uma igreja sem defeito. Bom, não preciso dizer muita coisa para dizer que não vão encontrar. Aos que tentam responder essa pergunta buscando a ideia do poder. Quem sabe a igreja é aquela que mexe com o espiritual, que
Estou trocando o microfone. Vocês não estavam me ouvindo e não falaram nada. Em Cristo. Então João vai tratar do amor falando da verdade. Eu quero chamar a sua atenção para o verso número 4, quando ele diz assim: fiquei sobremodo alegre em ter encontrado dentre os teus filhos os que andam na verdade. Veja, então, a verdade não é apenas alguma coisa para se conhecer. A verdade é algo para se praticar, para se andar. E aqui ele não está falando apenas de falar a verdade, no sentido de não ser mentiroso. Ele está falando de viver Cristo neste mundo. Deixa eu dar um exemplo. Amanhã, você e eu estaremos diante do mundo, vivendo circunstâncias das mais variadas, cada um de nós, cada um sendo provado se realmente ama a Cristo no que faz a cada dia, seja em casa, no trabalho, na escola, onde estiver. E agora? Troca esse aí. Peraí, gente. Chego lá. Melhorou? Não? Então tá bom. Amanhã eu e você estaremos diante do mundo. Todos estarão nos vendo. Mas antes das pessoas, Deus estará olhando para você. Você estará sendo provado. E agora então, João está dizendo, eu sim me sinto alegre, sobremodo alegre, porque eu olho para esta igreja, e no caso ali a senhora eleita, e estou percebendo pessoas que têm andado na verdade. Vou tirar aqui, para não ficar na frente de ninguém, né? Senão tem algumas cabeças viram um ponto preto, e eu não quero. Algumas pessoas são desafiadas todos os dias, de como estarão andando na verdade. Agora eu pergunto a você, Cristo será o centro das suas decisões amanhã? Cristo será o centro das suas discussões em família amanhã? Cristo será o centro da sua esperança amanhã? Cristo será a razão do seu trabalho amanhã, da sua empresa, do seu novo negócio amanhã? Cristo será a razão dos seus estudos amanhã? De que jeito Cristo está envolvido na sua vida? Cristo é o centro dos seus ministérios na igreja? Cristo é o centro da sua vida? Veja, então o João, ele está trabalhando com a ideia de que a verdade tem que ser vivida. Mas como é que eu sei então que a igreja está vivendo a verdade? Então para João só tem um jeito de saber: o amor. Meus irmãos, o amor não é só um sentimento que faz você se agradar de alguém. O amor é o resultado da nossa vida com Cristo. Se não sabemos amar, precisamos nos voltar mais para Cristo. A igreja tem que ser construída no amor. O Novo Testamento foi escrito justamente para ensinar a igreja a amar. Porque amar é difícil, amar do jeito que Cristo ensinou a amar. Quando Cristo diz, orai pelos que vos perseguem, amar os seus próprios inimigos, oferecer a segunda face, perdoar, ser compassivo, ser pronto a fazer tudo por amor, não fechar o coração para quem tem necessidade,
não ser egoísta, não centrar a vida em si mesmo, saber abrir o coração para os seus irmãos. A igreja, ela tem sentido, porque a igreja é o lugar onde somos experimentados no amor. Infelizmente, há pessoas fugindo das provas que Deus dá, se escondendo na solidão de uma vida cristã, fechada em si mesmos. Você precisa se abrir. E agora, Senhora, verso 5, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Quando a verdade está em você, você ama. A verdade produz o amor. Vamos pegar um exemplo. Digamos que no convívio da igreja mesmo exista alguém que tenha feito algo contra você, ou fez algo que lhe fez muito mal, você sentiu muito, você foi ferido. A palavra do Senhor te ensina a perdoar. A palavra do Senhor te ensina a restaurar aquela pessoa que está enferma na sua fé. Nós lemos há pouco Judas nos dizendo que, olha, aqueles que estão afastados, compadeçam-se dele, daqueles que têm dúvidas. E compadeçam também dos outros, sede compassivo no temor do Senhor, para com todas as pessoas. A verdade, quando implantada em nosso coração e vivenciada dia a dia, nos leva ao amor. E meus irmãos, se não amamos, não está em nós o amor de Deus. Percebam isso. Como essas palavras nos conduzem a entender que o amor é um produto da verdade em nós. Por isso é falso todo tipo de amor que nega a doutrina. Calvino tem um episódio bem interessante na igreja em Genebra. Havia alguns problemas sobre a ceia. E alguns líderes da cidade de Genebra diziam o seguinte: Calvino, sirva ceia para todo mundo, senão as pessoas não vêm mais na igreja, e vai na igreja do lado, porque lá eles dão para todo mundo. Mais ou menos assim, né? Trazendo Calvino um pouco para os nossos dias. Aí Calvino falou: não negociamos a verdade na mesa da comunhão. Sim, nós precisamos e queremos ter as pessoas, mas precisamos mostrar a todos a verdade. Há pais, por exemplo, que preferem tolerar o erro de seus filhos, não corrigi-los, para terem comunhão com seus filhos. Nunca querem dizer não, nunca dizem, você está errado, corrija-se, porque se eu disser isso para o meu filho, ele vai deixar de me amar. A verdade produz amor. Abra a sua Bíblia, só para você ter um exemplo disso. Abre em Hebreus, na carta aos Hebreus. No capítulo de número 12. Verso de número 4 até o verso de número 6. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais, quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. A teoria da nova psicologia é que corrigir é mal. Agora, devemos lembrar, se por um lado o amor sem a verdade é falso, a verdade sem o amor não é verdade. Porque também há daqueles que jogam na cara toda a verdade, mas no fundo o seu coração abriga um coração irado, porque apenas tem interesse em destruir o seu próximo. Quando João diz que nós devemos viver em verdade, andar na verdade
ele diz: o mandamento tem que resultar em amor. Diga para seu filho quanto você o ama, mas corrija-o. Corrija seu filho, mas com amor. Assim deve ser a igreja. Nós não podemos apenas agradá-los. Precisamos falar-lhes a verdade. Mas devemos amar uns aos outros. Até aquele que tem dado motivos para que seus pecados sejam corrigidos, precisa ser amado. É parte da nossa doutrina que toda correção tem que ser feita com amor. Então, irmãos, percebam como então a verdade, ela tem de ser vivida, e a maneira de saber se somos uma igreja que tem vivido a verdade, se somos uma família que tem vivido a verdade, é o quanto estamos dispostos a amar. E eu quero ir em frente e falar de um pouco de algo muito importante no momento de João e também nos nossos dias, que é o fato de que nós precisamos lutar com todas as nossas armas para que a verdade não se perca. A verdade é Cristo. A verdade é uma marca da igreja, é fonte de bênçãos. A verdade produz amor, mas não qualquer verdade. A verdade é Cristo. Então, João vai dizer assim: muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne. Assim é o enganador e o anticristo. Cristo Jesus é o centro da igreja. Ela existe por causa dele, de sua cruz. Queria que você entendesse que vida de relacionamento com Deus depende disto. Que tudo o que você é em Deus, tanto na eternidade quanto no tempo presente, está ligado à cruz de Jesus Cristo. Por isso o apóstolo Paulo diz: a minha pregação é Cristo e este crucificado. É a verdade de que eu sou pecador e estou condenado, e que preciso de Cristo para me salvar. É Ele quem me busca com sua cruz. Esta verdade tem que estar no centro de tudo que você é e de tudo que você pensa. Então João vai falar: olha, se Cristo é o centro disto, nós não podemos ceder a ninguém que não tenha esta mesma doutrina. Primeira coisa, precisamos então permanecer em Cristo e na verdade. Nos versos iniciais ele diz: por causa da verdade que permanece conosco, estará conosco para sempre. E agora então ele nos chama, se a verdade vem e permanece conosco, agora nós vamos à verdade e permanecemos nela. Acautelai-vos, para não perderdes aquilo que temos realizado com um esforço. Irmãos, o problema das falsas doutrinas é que elas destroem a comunhão, mesmo que nós tenhamos demorado muito tempo para construir uma comunhão na verdade. No Novo Testamento, igrejas se dividiam, e até hoje igrejas se dividem por dois motivos: por problemas de relacionamento e problemas doutrinários. E nós temos que tomar muito cuidado. É por isso que muitas igrejas estão sofrendo hoje, e também muitas famílias, porque têm perdido aquilo que realizaram com esforço. Pense você que muitos avós, muitos bisavós, muitos tataravós deram a vida pelo Evangelho, mas há uma geração presente que nem se importa com aquilo que os pais creram. O Deus de todas as gerações, em muitos casos, em muitas famílias, em muitas igrejas, pouco importa. Devemos manter alguns hábitos que nos lembrem as nossas velhas tradições, por alguns motivos, não pelo gosto, pelo que é antigo apenas, mas para lembrar que quem nos deixou este legado era gente comprometida com Deus. Esta palavra aqui, irmãos,
foi escrita pelos apóstolos. A igreja permaneceu nesta doutrina histórica. Ao longo dos anos se inventam doutrinas. E João diz: cuidado para vocês não perderem o que com esforço está sendo conquistado. Já perceberam? É tão interessante. Eu vou contar um caso sem falar, contar um milagre sem falar o nome do santo para você. Conheci uma pessoa, crente presbiteriano, professora de escola dominical, que depois de alguns anos não nos víamos, nos encontramos pela internet. Hoje ninguém está escondido, a internet mostra todo mundo. E eu li a seguinte mensagem: eu cresci espiritualmente, já abandonei a Bíblia, mais ou menos isso, já abandonei a muleta da Bíblia. Anos de construção de uma fé bíblica, por um mês, uma semana, uma palavra, um encontro, é destruída na mente e no coração de alguém. Não à toa o Senhor Jesus Cristo disse que a palavra do Senhor é semeada nos corações. E algumas delas são semeadas num solo sem profundidade. E logo vem o diabo e arrebata. As aves vêm e comem aquela semente. Cuidado, acautelai-vos para não perderem aquilo que vocês construíram com tanto esforço. Tome cuidado com a sua família, irmão. Você não tem ideia do perigo que é o falso ensino. Leia a história. Lembre de Jim Jones. Lembre de outros grupos sectários. Filhos morreram lá. Pais não sabiam que seus filhos participavam das orgias de alguns cultos. E quando receberam de volta seus filhos, lembra da famosa seita dos meninos de Deus? Quando receberam seus filhos, sua vida estava destruída. Temos que ser cautelosos para ganharmos o nosso galardão. Aquele que for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. João diz que nós temos que fazer isto para que tenhamos um nível elevado de comunhão com Deus. Aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. Veja, aquele que permanece tem tanto o Pai como o Filho. A verdade doutrinária, Cristo, Ele traz comunhão. Esta comunhão é que gera a graça, a misericórdia, a paz para esta vida. Irmão, nós estamos falando de coisas sérias, coisas importantes. E eu quero chamar você a também levar isso a sério no seu dia a dia. E é tão sério e tão importante que João vai usar palavras contundentes agora. Se alguém vem ter com você e não traz essa doutrina, não receba em casa, não lhe dê boa-vinda, saiba do perigo que significa o falso ensino. Se qualquer pessoa disser para você, existe alguém entre você e Deus que não é Jesus Cristo, é um falso ensino. Se alguém disser para você, Jesus Cristo não existiu, a Bíblia não é a palavra de Deus, é o falso ensino. Se alguém disser para você, bom, não é bem assim, não deve seguir tudo isso, é um falso ensino. E isso é perigoso. Você deve conhecer alguém que se afastou da verdade. E você sabe como essas pessoas sofrem, como é difícil não ter paz, não ter norte, não saber para onde está correndo, uma corrida tão rápida que é a vida. Porque aquele que lhe dá boas-vindas faz-se cúmplice das suas más obras. Nós temos de combater o erro. Queridos irmãos,
eu gostaria de pensar qual é o nosso papel como igreja local. Acho que temos que tratar com seriedade. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa é herdeira da Igreja Presbiteriana do Brasil, com mais de 150 anos de história. Para mais preciso, 153 anos de história. De irmãos que deram a vida por este compromisso de pregar o Evangelho. O que eu e você, o que a igreja pode fazer? E eu tenho dito que há duas frentes. A primeira, nós devemos nos esforçar para pregar a verdade. E esse não é só um trabalho do pastor e dos presbíteros. Você que está sentado deve acompanhar a sua igreja, deve trabalhar para que um bom ensino esteja presente nesta casa. Você tem que ser exigente e buscar profundidade. Há crentes que tanto faz o que ouvem, entram e saem, não se preocupam com o que está sendo dito. Se você trata com seriedade as questões de Deus, preocupe-se. Busque. Estimule o professor da escola dominical, estimule o pastor. Invista na vida dos crentes. Esta é uma frente importantíssima, o que acontece aqui. Outra frente importantíssima, a nossa casa. Nós estamos nos tornando crentes igrejeiros. Só ouvimos a palavra de Deus na igreja. Alguns na televisão. Olhe na televisão. Tente discernir a verdade ali. Meu Deus, não deixe a sua vida espiritual ser construída assim. Nós estamos nos tornando igrejeiros. E nós precisamos da verdade em casa também. Essa é uma frente que está desguarnecida nos nossos dias. Porque muitos de nós temos negligenciado. Veja que o texto, ele fala de maneira muito particular sobre a casa. Dar boas-vindas, recebê-los. Porque os falsos mestres, o ensino, o próprio diabo, sabe que as nossas famílias são porta de entrada para a destruição da fé. No seu lar, resolva as coisas com Cristo no centro. Leve sua família para Cristo. Igreja Presbiteriana de Vila Formosa. Vamos viver na verdade e em amor. Que Deus nos abençoe.